E aí, meus irmãos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje será sobre o tema como ouvir a voz de Deus, como ouvir a voz do Espírito Santo. Existem alguns pontos a serem definidos aqui. O primeiro ponto que nós temos a declarar aqui é sobre a leitura bíblica. Se você não lê a palavra, se você não lê a Bíblia, dificilmente o Senhor vai falar contigo, dificilmente o Espírito Santo vai falar ao teu coração, porque ele só fala aquilo que já foi revelado na palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra revelada dele. Então, se a gente não lê, não temos como ouvir a voz dele. Porque, entenda uma coisa, se nós não damos valor para aquilo que ele já nos revelou, ele não vai revelar mais nada. Ele não vai revelar coisas novas. Então, esse é o primeiro ponto, né, assim, que nós podemos discutir aqui nesse vídeo, sobre leitura bíblica. E aí você pode dizer, ler a palavra de Deus é chato, como ler a Bíblia não é legal, não é interessante, não é divertido, é entediante, me dá sono, talvez te dê sono mesmo, mas pensa o seguinte, nenhuma disciplina ela começa sendo algo que dá prazer. A gente aprende a gostar. E ler a palavra de Deus é uma disciplina espiritual. Assim como é a oração, o jejum, enfim. Então, se você não gosta de ler a palavra, leia mesmo assim. Muitas vezes, quando o Senhor mandava eu ler a palavra, eu não queria, eu não tinha vontade. Mesmo assim, eu fazia. Porque não tem a ver com a nossa vontade, não tem a ver com aquilo que a gente quer fazer, mas tem a ver com aquilo que Ele deseja para nós. Deus nunca vai nos pedir algo que seja para o nosso mal. Porque se Ele quer o melhor para a gente. Então, se Ele quer o melhor para a gente, logicamente que ler a palavra dele é o melhor para a gente. Então, antes de começarmos a falar abertamente sobre ouvir a voz de Deus, o primeiro ponto é que você precisa ler a Bíblia. Então, agora podemos passar para o tema do vídeo, né, propriamente dito, que é como ouvir a voz do Senhor. Será que dá para ouvir? Como é que eu ouço? Eu ouço uma voz audível? E, na verdade, é a coisa muito mais simples do que realmente parece. Pode parecer que ouvir a voz do Senhor é algo extraordinário, espetacular, algo tão maravilhoso, e de fato é maravilhoso. Só que é muito mais simples do que a gente pensa. É muito mais simples do que as pessoas fizeram a gente acreditar que é. E a verdade é que Deus ele vai usar várias maneiras para falar com você. Ele nunca vai se prender somente uma maneira, uma forma de falar com você. E outra coisa, ele sempre vai falar com você de uma maneira que você entenda. Porque não adianta nada ele falar com você sendo que ele sabe que você não vai entender. Então ele já fala de uma maneira que só você e ele vão saber. Né? Só dele te falar isso, você já vai saber o que significa. E existem sim algumas falas do Senhor que não é para esse tempo, mas para um tempo futuro, ou seja, que nós não vamos entender agora, mas vamos entender lá na frente. Mas a regra é essa. Ele vai falar com você de uma maneira que você entenda. Se não hoje, no futuro você vai entender. O Senhor pode usar várias situações para falar com a gente. Na verdade, todos os dias ele faz diversas coisas para falar, para se comunicar com a gente, para se comunicar conosco. E muitas vezes nós não damos valor, a gente não percebe, porque a gente está com a atenção desviada, está com a atenção dissipada, né? Muitas distrações andam nos tirando a atenção daquilo que realmente importa. Então é lógico que a gente vai acabar não percebendo a maneira como ele fala com a gente. Então esse é o segundo ponto. Reconheça a maneira como o Senhor fala contigo. Né? Assim que você já começar a leitura bíblica, você precisa reconhecer a forma como ele se comunica com você. E isso pode ser como eu falei, de diversas maneiras. Ele pode ser um testemunho interior, você sentir algo lá dentro de você, que não é um sentimento de fato, mas é como se fosse o teu próprio espírito, ouvindo a voz do Senhor. É realmente um testemunho interior, é um testemunho do coração, em que você sente algo que não tem como você saber. Não tem como você tirar isso da sua cabeça. A gente pode até pensar, né, no começo, nossa, eu tô ficando doido, tô ficando maluco. E na verdade não. Na verdade é só o Espírito Santo falando com você. Esse é o segundo ponto, entender a maneira como ele se comunica a você. Que vai ser diferente de pessoa para pessoa.
Até mesmo porque o Espírito Santo, ele vai ter um relacionamento especial com cada um de nós. Então, aquilo que pode ser para mim, talvez não seja para você. E não cabe a nós limitarmos o agir dele, a maneira como ele se comunica conosco. Nós precisamos deixá-lo livre para agir de acordo com ele quer, de acordo com a vontade dele. E agora o terceiro ponto que precisa ficar claro para você é que o Senhor vai dar comandos. Quando você começar a ouvir a voz do Senhor, ele vai te dar pequenos comandos e que você precisa obedecer se você quiser desenvolver a sua audição para o Senhor. E que comandos são esses? São, por exemplo, ele te pedir para ler alguma coisa, ele te pedir para fazer alguma coisa, faça isso, leia aquilo, pegue isso, ou não fale isso, fale aquilo, fale isso para aquela pessoa. Então Deus ele vai nos dar comandos. E se nós quisermos crescer em obediência, crescermos espiritualmente, nós precisamos ouvir e precisamos obedecer esses comandos. E conforme você for crescendo em revelação, ele vai te mostrar coisas maiores, coisas melhores e talvez até te contar segredos do coração do Pai para você, contar segredos sobre o propósito dele para você, contar segredos sobre ele mesmo. Porque ele pode fazer isso, ele revela. Ele revela os segredos do coração dele. Então é necessário que a gente esteja sensível à voz do Senhor. É necessário estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo se nós quisermos crescer de maneira espiritual. E conforme você for evoluindo nessa caminhada de ouvir ao Senhor, que no começo pode ser frustrante, você pode achar que não era aquilo que você esperava. E talvez não seja, mas conforme você for evoluindo, vai valer muito a pena. Não perca tempo. Vale a pena ouvir a voz do Senhor. E o quarto e último ponto: não apresse as coisas, não tenha pressa em querer ouvir a voz dele. Se você ainda está no começo, né, como eu falei na leitura bíblica, vá com calma, cresça em relacionamento com ele, busca ele, porque se você buscá-lo de todo o seu coração, ele se revelará a você. Então não tenha medo de que talvez ele nunca queira falar com você, porque na verdade é uma mentira. Ele quer falar assim com você, ele te deseja, ele arde em ciúmes por você, então é lógico que ele quer falar com você. Então aproveite a jornada, aproveite a caminhada, todo dia procure ler a palavra dele, procure ouvi-lo, senta na cadeira, chama ele para perto, fique em silêncio e fala: Senhor, você tem livre acesso para falar o que quiser comigo. Fale agora e eu te ouvirei. E às vezes isso até é um medo que a gente pode sentir, né, daquilo que ele vai falar com a gente. Porque às vezes ele pode nos confrontar, às vezes ele pode nos consolar, nos confortar, mas muitas vezes ele pode nos confrontar, nos advertir. Então é normal sentir medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então não se preocupe se você não vai ouvir ou vai ouvir. E nem o que ele vai falar, se você vai aguentar o que ele vai falar, porque ele te conhece, ele sabe aquilo que você suporta. Então, aproveite, busque ele todos os dias. E fiquem com essa última palavra. Uma palavra que está em João, né? São duas, na verdade. A primeira palavra está em João 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. E a outra palavra está em João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, tudo aquilo que você lê na palavra, ele vai te lembrar. E tudo aquilo que você não souber ainda, ele vai te guiar. Ele vai te guiar. Essa é a promessa bíblica. Essa é a promessa que Jesus deixou para nós. Espero que esse vídeo possa ter tocado o teu coração, possa ter te edificado. Que Deus possa ter falado com o teu coração através de mim. E fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.